Agora nós vamos aprender a fazer as conversões em áreas, amiguinho. Vamos aprender a transformar uma área que está em metros quadrados, por exemplo, para centímetros quadrados. Ou uma área que esteja em quilômetros quadrados para metros quadrados. Legal, né? Então vamos lá aprender esse tipo de conversão. Ó, conversões em áreas, certo? Bom, a unidade aqui que nós vamos converter, a unidade padrão, é um metro quadrado. Então aqui no meio, nós vamos colocar metro quadrado. Ó o doisinho aqui em cima, hein? Aqui vai ficar decímetro quadrados, centímetros quadrados, né? Milímetro, só botar o M, tá, amiguinho? E o doisinho em cima. Milímetros, aqui também, ó. Só botar o Mzinho e o doisinho aqui, né? Não mudou nada esse processo aqui, tá? Ó, quilômetros quadrados. Qual é a influência desse doisinho? Bem simples, tá? Fica bem tranquilo porque é fácil. Não tem nenhuma diferença, assim, monstruosa em relação ao que a gente fazia antes, tá? Só tem uma influenciazinha que esse doisinho vai ter no processo aqui, tá? Presta atenção que você vai entender. Como é que eu faço para transformar 0,005 metros quadrados em centímetros quadrados? Bom, de metro quadrado para centímetro quadrado, aqui ó, tô aqui, né? Duas casas para a direita, não é isso? Duas casas para a direita. Só que aí tem a influenciazinha desse 2. Pois é, eu tenho que andar duas casas para a direita, não é isso? Bom, essas duas casas devem ser multiplicadas por esse doisinho aqui. Então, as duas casas vezes esse doisinho viram 4 casas. Ok? Eu ia andar duas para a direita, vezes esse doisinho do expoente, viram 4 casas para a direita. Então eu tenho que andar 4 casas para a direita, amiguinho. Só isso. Ó, 1, 2, 3, aí precisa de mais um 0, não é verdade? Depois do 5 ali, né? Para eu poder andar 4 casas. Então aqui, ó. Não vou transformar ainda, tá? Ó, botei mais esse 0 aqui para eu poder caminhar as 4 casas que eu necessito. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter 50, vírgula vem aqui, ó. 50 centímetros quadrados e essa vai ser a minha resposta final. Entendeu, amiguinho? Você vê quantas casas você tem que andar e multiplica por aquele doisinho. Pronto, né? Pronto. A mesma coisa vai ser feita quando for a conversão em volume. Metro cúbico para centímetro cúbico. Aí você vai multiplicar pelo 3zinho. Pronto, só isso. Fala agora. 45 decímetros quadrados em metros quadrados. Decímetro está aqui, metro está aqui. Quantas casas eu tenho que andar para a esquerda? 1 vezes esse doisinho, 2. 2 casas para a esquerda. A vírgula está aqui e ela vai ter que caminhar 2 casas para a esquerda. Vai vir aqui, depois aqui. Então vai virar 0,45 metros quadrados, ó. Tava aqui, 1, 2, veio aqui. Aí eu tenho que colocar esse 0, né? Não pode não ficar nada, tem que botar o 0 ali, tá? 0,45 metros quadrados é a resposta final da alternativa B, né? A C, 12,7 quilômetros quadrados para metros quadrados. Quilômetro tá aqui. 1, 2, 3 casas para a direita. 3 vezes esse doisinho dá 6. 6 casas para a direita. Sempre multiplicar pelo doisinho, tá, amiguinho? Bom, para eu poder andar 6 casas para a direita, eu vou ter que encher de zeros ali, né? Vamos lá, ó. 12,7. Vamos ver quantos zeros eu coloco. Eu tenho aqui 6 casas. Deixa eu ver se já chega. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom assim, ó. Entende? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar exatamente como tá aqui. Deixa eu ver. 3, 3 e 2. Tá. Isso aqui ainda tá em quilômetros quadrados, tá? Porque a vírgula ainda tá no mesmo lugar. Agora eu vou 6 casas para a direita. Vai ficar 12, 700, 000 metros quadrados. 12 milhões e 700 mil metros quadrados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem certinho, ó. 3, 3 e tal. 3 zeros aqui, mais 2 zeros e o 7 e o 12. 12 milhões e 700 mil metros quadrados. Essa é a conversão que foi feita. Certo? Agora, 1.640 centímetros quadrados para hectômetros quadrados. Vamos lá? Centímetro está aqui. 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Só que esse 4
multiplicado por esse 2 vira 8. 8 casas para a esquerda. A vírgula não aparece, é porque ela está aqui no final. Eu tenho que andar 8 casas, então vou ter que encher de 0 aqui, né? Deixa eu ver, 0, 0, 0, 1, 6, 4, 0. Deixa eu ver se já é suficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Epa! Mais 2 zeros, gente. Deixa eu ver. Tava aqui a vírgula, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom assim. Ó, ainda tá em centímetros quadrados, tá? Ainda tá aqui, ó. A vírgula ainda tá aqui. Agora eu vou caminhar 8 casas. Aí a vírgula vai vir aqui, né? Então vai ficar 0,00001 640. Se não quiser colocar esse último zero aqui, não precisa, tá? Não há necessidade. Hectômetros quadrados. Está aqui o valor convertido para você. Eu andei 8 casas para a esquerda. A vírgula estava aqui, ela veio parar aqui. Certo, amiguinho? Agora vamos aprender as conversões em volume, tá? Olha os volumes aqui aparecendo. Pois é, a nossa unidade padrão aqui, para fazer a conversão, vai ser o metro cúbico. Certo, amiguinho? Tá aqui, ó. Metros cúbicos. Decímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Milímetros cúbicos, ok? Só botar o 3zinho. Decâmetros cúbicos. Hectômetros cúbicos e quilômetros cúbicos. Certo? Só uma informação importante para você. Muita gente não tem noção, por exemplo, do que significa um metro cúbico. Professor, eu não sei o que é isso. É bem fácil. Imagina uma caixa retangular de 1 metro de comprimento por 1 metro de largura por 1 metro de altura. Imaginou? 1 por 1 por 1. Isso é 1 metro cúbico. Cabe bastante água ali dentro? Cabe, né? Exatamente 1000 litros cabem ali dentro. Só para você ter noção. Então, 1 metro cúbico é um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura, tá? Ah, e o que é 1 metro quadrado? Pois é, uma unidade de área. É um quadrado de 1 metro de comprimento por 1 de largura. Ó, imagina que eu tenho 1 metro aqui e 1 aqui, ó. Isso aqui é 1 metro quadrado, certo? É uma unidade de área. Isso aqui é uma unidade de volume. Para saber quanto que cabe, por exemplo, quantos ml ou quantos litros cabem em um recipiente. Isso é o volume que determina. Joia, amiguinho? Só para você ter noção. Bom, agora vamos para as conversões. Isso aqui você vai aprender muito bem nas nossas aulas de geometria espacial, né? Na aula de prismas, paralelepípedo e cubo. Lá é trabalhado muito a questão do volume. Na aula de cilindro e cone também, né? Tem todas as aulas de geometria espacial para você assistir. E as aulas de geometria plana, tem as áreas das principais figuras planas, tem a parte dos polígonos regulares, que é trabalhado muito a questão das áreas. Tá bom, amiguinho? São aulas completas, com listas de 25 exercícios para você aprender, né? Não tem, no nosso site você aprende, tá? Bom, volumes. Vamos lá. Como é que eu transformo metros cúbicos para centímetros cúbicos? A ideia é muito parecida com aquela da área. Só que na área o expoente era 2. E agora qual que é o expoente? 3. Qual é a influência do expoente? Ele multiplica o número de casas, que nem fez antes. Não tem nenhuma diferença. Quer ver, ó? De metro para centímetro. De metro cúbico para centímetro cúbico, vai lá. 1, 2 casas. Qual é o expoentezinho? 3. Esse 3 vai multiplicar essas 2 casas. 3 vezes 2, 6. 6 casas para a direita. Ó, daqui para cá, 1, 2. 2 casas vezes esse 3, 6 casas para a direita. Entendeu, amiguinho? O número de casas que você anda fica multiplicado por esse expoentezinho aqui, ó. Que nem na parte da área. Só que na parte da área o expoente era 2. Aí multiplicava por 2. Agora multiplica por 3. Então, 6 casas para a direita. Bom, 46, a vírgula está aqui, né? Então eu tenho que acrescentar 6 casas para a direita. Vamos lá? 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver. Tava aqui a vírgula, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente aqui ela vai vir. Vamos deixar ela ainda aqui. Agora vamos converter. Agora ela vai vir aqui, ó. 3, 3 e 4, 6. Vai ficar 46. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A vírgula veio aqui, ó. Centímetros cúbicos. Então, 46 metros cúbicos equivalem a 46 milhões
de centímetros cúbicos. Viu como é tranquilo de fazer a conversão, amiguinho? É sossegado, né? Ó, vamos para a segunda conversão. Milímetro cúbico para metro cúbico. Vamos lá? 1, 2, 3. 3 casas. 3 casas para a esquerda. Só que essas 3 casas devem ser multiplicadas por esse 3. 3 vezes 3, 9. 9 casas para a esquerda. É isso que nós temos que ir. A vírgula está aqui, ó. Eu tenho que vir 9 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que acrescentar um monte de zeros. Deixa eu ver. 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0. Deixa eu ver se já chega. Tava aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Precisa de mais uma. Olha lá, ó. Tava aqui, né? Ó, 50 mil. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É assim, amiguinho. Então eu vou deixar a vírgula ainda aqui, ó. Agora eu vou trazer a vírgula aqui. Então vai ficar 0,00005. Não precisa botar esses zeros aqui agora, tá? Não há necessidade. Deixa assim. Eles não fazem diferença, né? Uma vez que tem a vírgula aqui, ó. Não adianta eu encher de zero depois do 5. Não vai adiantar nada. Então a resposta final ficou sendo essa aqui, ó. O valor convertido ficou 0,00005 metros cúbicos. Resposta final aqui também, né? Agora vamos lá. Quilômetro cúbico para hectômetro cúbico. Ó, tá aqui, ó. Uma casa para a direita. Uma casa vezes esse 3. 3 casas para a direita. Então eu vou ter que 3 casas para a direita. Vamos lá. 0,4800. Deixa eu ver se tá bom assim. Ó, tá aqui a vírgula. 1, 2, 3. É, nem precisava esse último zero aqui, né? Não tinha necessidade. Ó, tá aqui, né? 1, 2, 3. Virou 480. Deixa ainda quilômetros cúbicos, né? Agora vamos botar a vírgula ali, ó. Vai virar 480 hectômetros cúbicos. Essa é a resposta final. Joia? Tá. Milímetro cúbico para decâmetro cúbico. Aqui, 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. 4 vezes esse 3, 12. Nossa, amiguinho, 12 casas para a esquerda tem que vir agora. Meu, vou ter que encher de zeros, né? Para a esquerda, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos lá, ver se já é suficiente. A vírgula estava aqui, né? Acho que não é. Estava aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver agora. Estava aqui, né? 0,13, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai vir aqui, ó. Então vai ficar... Isso aqui ainda é milímetros cúbicos. Eu ainda não fiz a conversão. Vou deixar a vírgula aqui, ó. Agora eu vou trazer ela para cá e vou converter, tá? Então ela vai vir depois desse zero aqui, ó. Tem que cuidar para não se enganar, né? Ó, vou copiar os zeros, hein? Olha só que legal. Foi isso mesmo? Ela estava aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bem isso aí. Decâmetros cúbicos. Tá aí a resposta final para você. Bem bonitinho. É assim que faz conversão em volume, tá? Esse 3 ele multiplica o número de casas. Bem tranquilo, né? Agora eu vou te passar algumas relações que fogem dessa tabelinha aqui, tá? Qual é a relação que existe, por exemplo, entre metros cúbicos e litros? Qual é a relação? Quantos litros existem ou cabem dentro de 1 metro cúbico? Essa é a minha pergunta. Então eu quero que você pense, que você raciocine e que você entenda. Isso aqui que eu vou te falar agora é muito importante lá dentro da geometria espacial, tá? E também aparece dentro de alguns problemas, tá bom? Então presta atenção. 1 metro cúbico. Eu já tinha falado antes, vou te repetir. 1 metro cúbico na matemática é equivalente a 1000 litros. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Ah, não entendi. 1 metro cúbico é uma caixa, por exemplo, retangular de 1 metro por 1 metro de largura por 1 metro de altura. Pensa na caixa, amiguinho. Cabem 1000 litros ali dentro, tá? Agora vai lá, ó. O que é um decímetro cúbico? Algumas relações importantes aqui que a gente vai utilizar, tá? 1 decímetro cúbico. Agora eu vou te explicar o que é um decímetro. É a 10ª parte do metro.
Pensa num metro. Todo mundo tem noção do que é um metro, né? Um metro dividido em 10 partes. Isso aqui. São 10 centímetros, na verdade, né? Ó, mais ou menos. Você tem noção, né? 10 centímetros. Uma caixinha de 10 centímetros, que é um decímetro, né? 10 centímetros por 10 de altura. Entendeu o tamanho da caixinha? Imaginou a caixinha? Cabe exatamente 1 litro ali dentro. Então, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Olha bem o que eu tô te falando. Olha o nível da importância disso aqui. Litro, na matemática, é exatamente a mesma coisa que decímetro cúbico. Entendeu? Decímetro cúbico e litro é a mesma coisa pra gente. Ah, o volume é 10 litros. Se eu disser que o volume é 10 decímetros cúbicos, é a mesma coisa. Litro e decímetro cúbico são iguais, são equivalentes. Tá beleza? Entendeu? Não é a mesma unidade, mas querem dizer a mesma coisa. Bom, e centímetro cúbico? Bom, 1 centímetro cúbico na matemática, eu quero que você entenda o que é. É um cubinho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Um cubinho pequenininho, imaginou? 1 por 1 por 1, né? Isso é 1 ml. É, professor. Então, quando você ganha uma injeção, por exemplo, né? Vai na farmácia e toma uma injeção de 5 ml, é como se estivesse entrando 5 centímetros cúbicos dentro do teu corpo, amiguinho. ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é 1 ml. Ok? Entendeu essas relações aqui? Bom, nós vamos precisar delas para poder fazer as conversões que a gente vai fazer agora. Tá? Você tem que entender isso aqui. Vamos ver como é que usa, então. Transforme 5.600 litros em metros cúbicos. Aí vem a ideia. Litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Entendeu? Então, eu, na verdade, estou transformando 5.600 decímetros cúbicos para metros cúbicos. Aí fica fácil. Ó, eu estou vindo daqui para cá. Uma casa para a esquerda, né? Vezes aquele 3zinho que tem ali. 3 casas. Isso não vai mudar, né? Então, ó, uma casa para a esquerda vezes o 3. 3 casas para a esquerda. A vírgula tá aqui. 1, 2, 3. 5,6 metros cúbicos. Não precisa botar o 0 e 0, né? Se a vírgula tá aqui, 5,6 ou 5,600 é a mesma coisa. Entendeu, amiguinho? Agora lá, ó. 6.500 ml para decâmetros cúbicos. ml é a mesma coisa que centímetros cúbicos. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Eu quero transformar de centímetros cúbicos para decâmetros cúbicos. 1, 2, 3 casas para a esquerda. 3 vezes o 3zinho, 9. Eu preciso 9 casas para a esquerda. Vamos lá? 0, 0, 0, 0, 0. Será que tá bom? 6.500. Deixa eu ver. A vírgula estava aqui, né? 1, 2, 3... Aqui, ó. Tava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Precisa de mais um 0. 9. Agora sim. Ó, eu vou deixar a vírgula aqui ainda, tá? Agora eu vou converter. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ficou 0,0000065. Aí não precisa botar aqueles 2 zeros ali, tá? Decâmetros cúbicos. Está feita a conversão. Essa é a resposta final aqui para você. Entendeu, amiguinho? É assim que funciona, tá? Vai lá. Agora eu quero transformar 7,6 hectômetros cúbicos em litro. Lembra que litro é a mesma coisa que decímetros cúbicos. Então, eu preciso do hectômetro para o decímetro. É aqui, ó. 1, 2, 3. Vezes esse 3zinho. 9 casas para a direita. Então, vamos lá. 7,6. Vamos lá. Vamos acrescentar um monte de zero. Eu preciso de 9 casas. Será que já chega? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exagerei, hein? Tá bom assim, ó. É até aqui que eu preciso ir. 9 casas para a direita. Então, lá. 3, 3, 3. Então, ficou 7 bilhões, 600 milhões. É isso, né? Ó. 3, 3, 3 e o 7. Deixa eu ver. Tava aqui, né?
Tava aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exatamente. Isso aqui, ó, é o número de decímetros cúbicos ou litros. Essa é a resposta final que eu tenho. 7 bilhões e 600 milhões de litros. 6,13 metros cúbicos em ml. Lembra? ml é a mesma coisa que centímetro cúbico, tá? Então eu quero transformar de metro cúbico para centímetro cúbico. 1, 2 casas para a direita. Vezes 3, 6 casas para a direita. Eu tenho que 6 casas para a direita para fazer a conversão. Tá entendendo, amiguinho? 6 casas. Então, olha lá, ó. Preciso de um monte de zero aí, né? 6, 1, 3, vamos botar. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se já deu. Tava aqui a vírgula, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. 3, então deu 6 milhões, né? Aqui, ó. Ainda não fiz a conversão, tá? Vou deixar metro cúbico. Agora eu vou 6 casas para a direita. Ó, 3, 6 milhões, 130 mil, né? Eu quero transformar para ml, não é isso? ml ou centímetros cúbicos. Está feita a conversão. A vírgula vem aqui, né? Daí ela não precisa aparecer. Quando ela está no final, ela não precisa aparecer. Certo, amiguinho? Então, essas informações são importantíssimas para resolver uma série de problemas que aparecerão na listinha de exercício.